Imagine estar à beira de um abismo, olhando para um mundo desconhecido repleto de mistérios e segredos. Este é o desafio que enfrentamos ao tentar ler a mente de outra pessoa. É um caminho repleto de incertezas, onde o medo do desconhecido se entrelaça com a esperança de descobrir verdades profundas. Nesta jornada, precisamos de coragem para mergulhar nas profundezas da psique humana, explorando 3 técnicas fundamentais para decifrar os pensamentos alheios. Estas técnicas, como chaves que abrem portas para o entendimento, serão ilustradas por uma história budista envolvente e instrutiva, que nos guiará através dos meandros da leitura da mente. Prepare-se para embarcar em uma viagem que desafiará suas percepções e expandirá seus horizontes. Agora vamos começar. Para aprender a ler a mente de alguém, é essencial dominar 3 técnicas. Esses métodos são a chave para compreender com facilidade o pensamento alheio. Deixe-me ilustrar isso com uma história budista sobre a leitura da mente. Em uma antiga vila, viviam 2 irmãos. O mais velho era cego e ficava em casa, enquanto o mais novo trabalhava na agricultura. A fazenda do irmão mais novo era frequentemente devastada por animais. Incomodado, ele teve uma ideia: pedir ajuda ao irmão cego para afugentar os animais. O plano era simples. O irmão cego ficaria em uma cabana no campo e gritaria ao ouvir algum animal, protegendo assim as colheitas. O irmão mais velho aceitou a ideia. Esta estratégia funcionou bem, até que um dia, um cervo quebrando a cerca passou correndo pelo campo, seguido por um rei em sua perseguição. Ao chegar ao campo, o rei perguntou ao irmão cego se ele tinha visto o cervo. O cego respondeu que, embora não pudesse ver, sabia que o animal não valia a pena ser perseguido, pois era uma corça grávida. Surpreso, o rei questionou como o cego sabia disso, suspeitando de sua cegueira. O irmão cego reafirmou sua percepção sobre a corça grávida. Intrigado, o rei ordenou que seu comandante verificasse a afirmação. O comandante confirmou que a corça estava realmente grávida, deixando o rei maravilhado e curioso sobre como o cego sabia da gravidez da corça, levando-o a questionar mais profundamente o irmão cego. O rei, em busca de respostas, desafiou o irmão cego. Você me dará a resposta correta para minha pergunta? O cego assegurou que responderia com sinceridade a qualquer pergunta. O rei, então, inquiriu sobre a fidelidade de sua esposa. O irmão cego expressou surpresa com a questão, questionando a súbita dúvida do rei após tantos anos de casamento. Apesar de relutante, o rei insistiu na resposta, ameaçando o cego com a morte caso não cooperasse. O irmão cego propôs um teste: ficar a sós com a rainha em um quarto. O rei, inicialmente irritado, acabou concordando. Sozinhos, o cego expressou o desejo de tocar a rainha, provocando nela uma reação violenta. Após escapar, ele informou ao rei que a rainha era infiel. O rei confrontou a rainha, que confessou sua infidelidade, confirmando as palavras do cego. O irmão cego explicou sua conclusão. Ao invés de simplesmente recusar, a rainha o agrediu, tocando-o por todo o corpo. O rei, impressionado, pediu outra resposta: se ele era realmente filho de seu pai. O cego tentou dissuadir o rei de buscar essa verdade, mas o rei insistiu. O cego, garantindo imunidade à sua resposta, revelou que o rei era filho de seu pai, mas também estava sob a sombra de um mercador mesquinho. O rei, perturbado, questionou sua mãe, que confirmou a revelação do cego. Encantado com a precisão do irmão cego, o rei voltou para saber como ele tinha descoberto sobre a sombra do mercador mesquinho. O irmão cego, ao ser questionado sobre sua habilidade em discernir o certo do errado, respondeu ao rei: Majestade, respondi corretamente a todas as suas perguntas. Outro rei já teria me recompensado generosamente, mas você ainda não me deu nada. Por isso concluí que você é mesquinho. O rei, achando graça, prometeu recompensá-lo e perguntou como ele sabia tanto. O cego explicou: Sou cego, mas percebo através das ações.
Se tivesse olhos, entenderia os pensamentos alheios observando expressões faciais e comportamentos. Mesmo sem visão, compreendo as mentes alheias pelas suas ações e reações. Intrigado, o rei perguntou se ele também poderia aprender a ler pensamentos. O cego afirmou que sim, mas primeiro o rei precisaria acalmar sua mente e focá-la no presente. O irmão cego ressaltou a importância de estar no presente para entender os pensamentos alheios, pois só assim seria possível perceber o que a pessoa está pensando naquele momento. Ele então revelou ao rei o primeiro método para ler mentes: observar os olhos. Os olhos falam sem palavras. Se aprendermos a interpretar os sinais nos olhos de alguém, saberemos o que estão pensando e planejando. Eu, apesar de cego, aprendi isso com Gautama Buda, que foi meu professor. Antes de perder a visão, eu podia entender as pessoas pelos olhos. Portanto, Majestade, se deseja ler mentes, observe atentamente os olhos, seu olhar e direção. O irmão cego prosseguiu ensinando ao rei como ler os pensamentos alheios através dos olhos. Ele explicou que se os olhos de alguém vagueiam durante uma conversa, pode indicar que estão procurando uma saída ou até mesmo mentindo. Evitar contato visual direto sugere o medo de ser desmascarado na mentira. Já um olhar direto e imóvel geralmente denota honestidade e interesse na conversa. O cego destacou a importância de observar as sobrancelhas. Se elas se abaixam enquanto a pessoa desvia o olhar, pode ser um sinal de preocupação ou reflexão profunda. Sobrancelhas levantadas e olhos arregalados indicam surpresa ou curiosidade. Ele também mencionou a dilatação das pupilas. Pupilas dilatadas sugerem agrado ou entusiasmo, enquanto pupilas contraídas podem indicar desagrado ou irritação. O irmão cego enfatizou a relevância da cor dos olhos. Se a esclera, a parte branca do olho, estiver vermelha, isso pode indicar cansaço, estresse ou doença, revelando uma possível relutância em se engajar na conversa. Ele compartilhou um exemplo de quando suspeitou de um viajante com olhos avermelhados e distraídos, que mais tarde revelou ter um plano secreto. Além disso, o cego aconselhou o rei a observar as expressões faciais. Essas expressões podem revelar emoções como decepção, tristeza ou alegria. Segundo ele, o rosto é um espelho das emoções internas, e prestando atenção a esses sinais não verbais, pode-se compreender melhor o que uma pessoa sente, mesmo quando ela não verbaliza seus sentimentos. O irmão cego continuou a instruir o rei sobre a leitura de expressões faciais e linguagem corporal. Ele destacou a importância da boca e dos olhos na interpretação dos sentimentos. Quando a boca se curva para baixo, geralmente indica tristeza ou insatisfação. Já um sorriso amplo e sincero, que eleva os olhos e as bochechas, sinaliza felicidade e cordialidade. Olhos pequenos e brilhantes durante um sorriso indicam sua autenticidade. Ele mencionou que as rugas entre as sobrancelhas podem denotar confusão ou esforço para compreender algo complicado. A postura da boca também revela muito. Uma boca fechada e apertada pode sugerir desacordo ou relutância em falar, enquanto uma boca aberta e relaxada indica abertura e disposição para a conversa. O cego afirmou que, com a prática, é possível entender os pensamentos e sentimentos internos de uma pessoa apenas observando seu rosto, mesmo que ela não verbalize seus sentimentos. Ele compartilhou uma experiência em que ajudou alguém que aparentava indiferença, mas cuja expressão facial revelava preocupação. Prosseguindo, ele introduziu o terceiro método, a linguagem dos gestos e da postura corporal. Explicou que os movimentos das mãos e a linguagem corporal são cruciais para entender o que alguém está pensando. Gestos manuais e posturas corporais expressam sentimentos e intenções sem palavras. Por exemplo, dedos batendo rapidamente podem indicar tédio, pressa ou desejo de encerrar uma conversa. Ele ressaltou que esses sinais não verbais são como uma linguagem secreta, revelando desejos e sentimentos ocultos. O irmão cego concluiu seu ensinamento sobre a leitura de gestos e linguagem corporal.
Ele lembrou de uma experiência com uma pessoa que queria vender-lhe algo e estava nervosa, revelado pelo sinal de dedos batendo. Isso permitiu que ele negociasse um preço melhor, surpreendendo o vendedor. Ele também mencionou que cruzar os braços pode indicar desaprovação ou uma tentativa de esconder pensamentos e sentimentos, como se fosse uma barreira. O irmão cego destacou a importância de ser gentil e paciente ao conversar com alguém que mostra sinais de fechamento, incentivando a pessoa a se abrir. Por outro lado, alguém que se inclina para frente geralmente demonstra interesse e atenção, querendo saber mais. Ele recordou um professor que exibia esse comportamento, indicando curiosidade e engajamento. Outro sinal importante é tocar o rosto frequentemente durante uma conversa, que pode sinalizar preocupação, reflexão profunda ou uma ideia em formação. Para entender verdadeiramente os outros, é necessário paciência e observação cuidadosa dos gestos e expressões que não são verbalizados. O irmão cego enfatizou que, ao dominar esses 3 métodos, observação dos olhos, interpretação das expressões faciais e compreensão da linguagem corporal, é possível compreender rapidamente os pensamentos e sentimentos de alguém. No entanto, ele reiterou a importância de manter a mente focada e presente. Somente assim se pode perceber e entender esses sinais sutis. Ele concluiu afirmando que grandes santos e seres iluminados conseguem ler os pensamentos e intenções das pessoas devido à tranquilidade e foco de suas mentes. Eles exemplificam a habilidade de entender os outros ao manter a mente calma e atenta. Finalizando, ele expressou gratidão pelo apoio recebido nessa jornada Zen, reforçando a ideia de que o conhecimento tem o poder de enriquecer a vida. Ao concluir esta viagem extraordinária pelas sendas da mente, é como se emergíssemos de um mergulho profundo nas águas tranquilas da sabedoria. A história do irmão cego, com sua astúcia e discernimento, não apenas revela as técnicas para ler os pensamentos, mas também nos ensina uma lição valiosa sobre a natureza humana. Ela ressoa em nossos corações, lembrando-nos que, apesar de nossas limitações físicas, o verdadeiro entendimento transcende os sentidos. Cada palavra dessa narrativa nos lembra que a coragem de enfrentar o desconhecido, a esperança de encontrar a verdade e a força para superar o medo são os verdadeiros pilares do crescimento emocional e moral. Que levemos conosco a inspiração e as lições desta história, aplicando-as em nossas vidas, para iluminar nossos caminhos com compaixão, entendimento e uma sabedoria que só pode ser alcançada através da jornada interior. Com um coração inundado de gratidão, expressamos nossa sincera gratidão por caminhar ao nosso lado nesta trilha luminosa de introspecção e compreensão profunda. Avançamos juntos, abraçando a fé inabalável de que a vida, em sua magnânima justiça, nos abençoará generosamente. Com um sentimento profundo, replicamos o nosso tradicional mantra: gratidão.